Oi, quando a gente pensa num julgamento criminal, a imagem que vem à cabeça é quase uma linha reta, né? Acusação, defesa, provas e, no fim, o veredito. Mas a verdade é que muitas vezes o caminho é cheio de curvas. E hoje a gente vai explorar exatamente esses desvios, essas pausas e reviravoltas, as questões e exceções do nosso processo penal. É isso mesmo. A jornada da justiça nem sempre segue um roteiro previsível. Às vezes, o processo principal precisa literalmente parar, porque tem outras questões, tão importantes quanto, que precisam ser resolvidas primeiro. São como paradas obrigatórias para garantir que o destino final, a sentença, seja o mais justo possível. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que acontece quando o juiz precisa apertar o pause no meio de um julgamento? É exatamente isso que vamos desvendar, esses verdadeiros processos dentro do processo que existem para proteger o direito de todo mundo. Ok, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. A nossa primeira parada é entender as questões que aparecem antes mesmo de se discutir se o crime aconteceu ou não. Elas se dividem em dois grandes grupos, as preliminares e as prejudiciais. E essa diferença é fundamental, viu? Pensa assim: as questões preliminares são sobre as regras do jogo. Tipo, se o processo está seguindo o caminho certo. Já as questões prejudiciais, essas vão no coração do caso. O nome já diz tudo. A decisão delas pode prejudicar, ou seja, influenciar diretamente o resultado do julgamento criminal. Agora, vamos focar nessas questões prejudiciais, aquelas que são tão importantes que têm o poder de colocar o julgamento principal em modo de espera. A primeira delas é a mais forte de todas, a prejudicial absoluta. Geralmente, ela envolve o estado civil de uma pessoa, e é tão séria que a lei obriga o juiz criminal a parar tudo. Ele não tem escolha. O processo criminal para e fica aguardando a decisão lá na Justiça Civil. E olha só, quando a gente fala em estado civil, não é só sobre ser casado ou solteiro, não. O conceito é bem mais amplo. Como dá pra ver aí, envolve família, tipo paternidade, questões pessoais, como a condição mental de alguém, e até aspectos políticos, como a nacionalidade. Tudo isso pode mudar completamente o rumo de um processo criminal. O impacto disso é gigantesco. Quando uma questão dessas aparece, não é só o andamento do processo que para. Aquele relógio da prescrição, que é o tempo máximo que o Estado tem para punir alguém, também congela. Fica tudo em suspenso, esperando a outra decisão. Em contraste, a gente tem a prejudicial relativa. A questão aqui também é complexa e importante, mas a grande diferença é que o juiz criminal tem uma escolha. Ele analisa o caso e decide se vale a pena suspender o processo ou não. A palavra-chave aqui é opcional. Certo, agora vamos virar a chave. E se o problema não for uma questão de fora, mas a própria pessoa que está julgando? É aqui que entram as exceções, que são as ferramentas que as partes têm para questionar a imparcialidade do juiz. A imparcialidade do juiz é, sem dúvida, um dos pilares da justiça. Se existe qualquer dúvida sobre isso, o sistema precisa ter uma válvula de escape. Por isso a lei criou mecanismos para que as partes possam dizer: espera aí, esse juiz não pode julgar esse caso. E existem duas formas principais de fazer isso. O impedimento se baseia em fatos objetivos, preto no branco. Por exemplo, o juiz é pai de uma das partes. Não tem discussão, ele está proibido de atuar. Já a suspeição é mais subjetiva. Ela nasce de uma desconfiança, de laços de amizade, inimizade ou algum interesse que coloque em dúvida se ele será neutro. E para levantar uma suspeição, não é de qualquer jeito. Existe todo um procedimento. A parte entra com pedido formal, o juiz analisa e decide se aceita ou não. Se ele disser não, eu sou imparcial, e se recusar a sair, aí a questão sobe para um tribunal superior, que vai dar a palavra final sobre o assunto. Mas não é só a imparcialidade do juiz que pode ser questionada. Existem outras barreiras, outras exceções, que servem para impedir que um processo siga por um caminho errado. Vamos dar uma olhada nas principais. Uma das mais importantes de todas é a coisa julgada. De um jeito bem simples, significa que um caso que já foi julgado e não cabe mais recurso, acabou. A decisão é final e não pode ser discutida de novo. É o ponto final da justiça. Só que é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Imagina o seguinte cenário: uma verdadeira sinuca de bico jurídica. Por um erro, a mesma pessoa é julgada duas vezes pelo mesmo crime. Uma sentença absolve, a outra condena e as duas se tornam definitivas. E aí? Qual delas vale? E o mais fascinante
é que nem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem uma resposta única para isso. Em 2017, uma turma decidiu que vale a sentença mais favorável ao réu. Mas 2 anos depois, outra turma do mesmo tribunal disse que vale a primeira que se tornou definitiva. Uma contradição clara que mostra como o direito não é uma ciência exata e está sempre em construção. Bom, mudando um pouco o foco, mas ainda falando de garantir a justiça. E quando o crime envolveu dinheiro, bens, patrimônio? A lei também tem mecanismos para garantir que esses valores não desapareçam, seja para indenizar a vítima ou para serem devolvidos ao Estado. A primeira dessas medidas é o sequestro. Mas calma, não tem nada a ver com pessoas. Aqui, o sequestro recai sobre os bens, que são o próprio crime. Pensa num carro comprado com dinheiro de corrupção. O objetivo é bloquear esse bem de origem ilícita. Já a hipoteca legal é diferente. O foco dela é outro: garantir que a vítima vai ser indenizada. E para isso, ela atinge os bens de origem lícita do réu. Ou seja, um imóvel que a pessoa já tinha antes do crime pode ser usado como garantia de que a vítima vai receber o que é de direito. E o arresto, pensa nele como uma medida de emergência, um passo que vem antes da hipoteca. Ele serve para congelar rapidamente os bens lícitos do acusado, para evitar que ele venda tudo antes que a hipoteca seja registrada oficialmente. Para a gente fechar o nosso mapa dos desvios processuais, vamos falar de 2 incidentes bem específicos que também criam um pequeno processo à parte dentro do principal. São 2 cenários bem distintos. O primeiro é o incidente de falsidade. Ele surge quando existe uma dúvida muito séria se um documento importante no processo é verdadeiro ou não. O segundo é o incidente de insanidade mental, que para tudo para fazer uma avaliação psiquiátrica no réu e entender se ele tinha ou tem condições de responder por aquele crime. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Todas essas pausas, todos esses desvios e processos paralelos, eles são, no fim das contas, garantias essenciais para um julgamento justo ou acabam virando obstáculos burocráticos que só atrasam a justiça? É uma pergunta complexa. E talvez a resposta esteja em encontrar o equilíbrio. Obrigado por acompanhar esta análise.